Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área, hoje em novo cenário, porque vocês sabem, a gente grava o piloto automático aqui no estúdio Seu Pod, e hoje a gente está gravando aqui no estúdio Infinity, um estúdio lindo para você que tem vontade de gravar um podcast aqui no Rio, na Barra da Tijuca. Você sabe que você pode gravar o podcast tanto em mesa, quanto um estúdio híbrido como esse, não é não, Igão? O estúdio Infinity aí, embelezando o piloto automático de hoje. Não somente podcast, mas qualquer conteúdo. Aqui atrás a gente também tem chroma key. Se você quer fazer infoproduto, Seu Pod é o lugar. Vamos deixar o QR Code aqui abaixo. Se você quiser gravar o teu material, Isso aí, chama a gente. chama a gente. E agora vamos começar. Posso introduzir? Pô, fica à vontade. Não, Tenta. não. Lá ele, né? Como dizem os mais Vai. novos. Vai reiniciar ou não? Não, Vai ele- daqui mesmo, né? Vai daqui mesmo. Aqui o piloto automático não tem. Não tem introdução, reset, é do jeito, é é. direto. Estamos com o Rodolfo da Hora, perito do trânsito, o cara que tá no meio das principais polêmicas. Com certeza. E coloca polêmicas nisso, né, cara? Quem nunca aí precisou ou teve alguma dúvida sobre algum acidente de trânsito, alguma coisa que o trânsito provoca no nosso dia a dia, hoje a gente vai estar falando aí com o Rodolfo, que ele vai dar uma aula pra gente sobre perícia, sobre legislação. Vamos tirar aí bastante dúvidas. E vocês não se esqueçam, né, cara? O piloto automático está aqui como um serviço de utilidade pública. Se a gente não falar alguma coisa aqui, você manda no nosso direct as perguntas, porque acredito que hoje não vai ser só um episódio com o Rodolfo, que a gente tem muita coisa para falar aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Estamos aí para conversar. Sei que trânsito e os carros, né? Não somente o trânsito, mas também os carros, esse comércio que tem de veículos, de moto, é muito regulamentado, né? Então gera muitas dúvidas, até a questão da aplicação da própria legislação. Isso é dúvida, inclusive, até para os próprios advogados que trabalham na área, que por ser uma legislação bem específica, então isso acaba gerando muitas dúvidas, gera muitas. A questão de saber muito, né? As pessoas ficam sabendo muita coisa de orelhada, então acaba reproduzindo coisas que muitas vezes não são aplicáveis e, consequentemente, não recorre àquele direito que ela tem, né? E acaba ficando, às vezes, até no prejuízo. Sim, verdade. E aí, Igão? Conta pra gente como é que, assim, é a tua rotina, quais são as questões que mais chegam pra você como perito ali na esfera judicial. Quais são os casos que... Então, a gente trabalha hoje no Tribunal do Rio, Tribunal do Espírito Santo, São Paulo e na esfera federal, né? Então, a gente trabalha especificamente com assuntos relacionados a trânsito e também a carro, porque eu sou engenheiro mecânico de formação, tenho a empresa Perito em Trânsito, que é uma empresa de engenharia, então sempre orbita assuntos desse sentido. Então, os assuntos que são mais recorrentes para a gente são a questão de perda total. Então, a perda total é um assunto muito extenso, né? É um assunto que gera muitas dúvidas, né? E é a questão de análise propriamente de acidentes de trânsito. Envolve atropelamento, envolve colisões, saber quem foi responsável pelo acidente, quem tem que arcar com o prejuízo ou não tem, e as relações de consumo, né? Relação de compra e venda, de ter algum vício oculto no veículo. Então, esses três tópicos são assuntos que realmente movimentam bastante a justiça, que movimentam bastante ações judiciais, muitos problemas envolvem esses três assuntinhos aí. Sim, e aí, se a gente está falando disso aí, a gente está imaginando de carro segurado. Não é isso? Sinistro de carro segurado é uma dúvida que o pessoal tem bastante, até para comercializar, para comprar, para vender. Quais são as responsabilidades? Eu acho interessante se tu puder falar um pouco aí dessa questão da pequena monta, da média monta, da grave monta? Qual que é a última? Grande monta. Grande monta. Porque o pessoal que tem muita gente aí, o comércio de carro com sinistro, ele é um comércio um pouco obscuro. Muita gente que eu vejo assim no nosso ramo, né, cara, que a gente tá sempre dentro de loja, muita gente às vezes vê a oportunidade de comprar um carro no leilão e fazer um trabalho, repassar para frente, mas poucas pessoas sabem as responsabilidades que tem em cima desse comércio, né? Fala Sim. um pouco pra gente aí como que funciona para o cara trabalhar certo com carro segurado, por exemplo. Esse tema é bem profundo, né? Foi até tema da palestra que a gente deu no Altos Encontros aí de 2024, aqui no Rio de Janeiro, né? Do parceiro Gerson, da Carol. Questão da grande monta, que envolve perda total também, ele tem duas portas assim que eu gosto sempre de bater. Ele é mais fundo do que isso, mas são duas portas que eu gosto de mostrar
que existem. Existe a questão legal da perda total, que envolve a resolução do CONTRAN 810, que ele fala o seguinte: quando você tem vamos especificar a questão do automóvel mesmo, de monobloco, né? Quando você tem na estrutura do monobloco 7 avarias, né, da parte estrutural do veículo, que envolve longarina, coluna A, B e C, caixa de roda, enfim, são itens estruturais. Então, fazendo só já um corte, não envolve para-choque, não envolve capô do carro, para-brisa, não envolve nada disso, envolve somente parte estrutural. Se foi identificado pelo agente de trânsito 7 avarias, o carro é classificado como grande monta. E isso, dentro da legislação, é o que é equivalente à perda total. Tá? Então, quando você tem o que a gente dá de orientação às pessoas que estão assistindo a gente, é quando você se envolver no acidente de trânsito, é entender o que teve de consequência daquilo ali. Então, se é um agente de trânsito, por exemplo, se houve uma colisão numa BR e a PRF esteve lá e lavrou um boletim de ocorrência, ele vai, na continuidade dele, ter um anexo, que é o relatório de avarias. Ali que o policial rodoviário federal vai relatar todos os pontos avariados do veículo. Então, é um formulário básico, são 22 ou 24 itens, mais ou menos, que envolve inclusive airbag, que não é item estrutural, mas está ali relacionado. Então, você vai ter lá, sei lá, vamos lá, 7 avarias no carro. Essa informação vai direto para o banco de informações dos veículos, que é a BIM. Uhum. E ali vai ser registrado como um grande monta. Tá bom? Só que na realidade nossa, do convívio, a pessoa tem 7 pontos de avaria, via de regra ela vai tá machucada. Então ela vai se ater aí para o hospital, vai ter todo o desenrolar, o carro vai para cima, vai ficar parado no canto para até ver o que vai acontecer. Então os dias se passam. Só que na legislação, ele preconiza 90 dias para você entrar com um recurso administrativo junto ao Detran, né, da qual você faz parte, para falar o seguinte: não, olha só, houve um erro aqui. Por exemplo, a longarina não foi machucada no carro, não teve avaria ali. Está errado. Então, ao invés de ser 7, são 6 pontos. Então, o enquadramento está errado. Então, existe um processo administrativo que você consegue reaver a questão da grande monta, ou seja, a perda total. Uhum. Então, você eu posso dar um passo atrás, Rodolfo, até para entender, porque eu acho que tem uma confusão que acontece, que as seguradoras elas usam as mesmas nomenclaturas do que a norma técnica ali do agente de trânsito, né? Sim. Mas eu acho que a maioria das pessoas que já ouviu falar em pequena monta, grande monta, é quando está comprando um carro seminovo e aparece ali no anúncio: veículo procedente de leilão, pequena monta, média monta. Esse pequena e média monta que quem está comercializando menciona é uma classificação do agente de trânsito ou é uma classificação da seguradora que repassou aquele carro em leilão? Podem ser os dois, né? É importante a pessoa que está vendo a gente conversando aqui saber da existência, porque você não consegue gerenciar aquilo que você não sabe, né? Então, é importante o consumidor final, tanto também o lojista, né, que faz muita compra e venda entre os próprios lojistas, é entender que existe essa diferenciação. Então, só que houve o uso da termologia pelas seguradoras da norma do CONTRAN e acaba poluindo o entendimento. Então, a grande monta que você está se referindo pode ser, sim, questão comercial. Que ele fala assim, é grande monta, que para ele, o que significa grande monta para a seguradora? Não é comercialmente viável esse veículo. Não compensa fazer os reparos. Não compensa fazer manutenção. É melhor indenizar o proprietário. E se for seguradora, né, hoje, seguradora, a perda total também tem a questão da SUSEP. A SUSEP é a instituição do governo que regula as seguradoras. Então, se você tiver 75% de valor de manutenção, vamos lá, caso prático, se um carro valer 100 mil, e se você tiver que pagar 76 mil reais de manutenção do carro, esse carro tem que ser perda total. Isso está preconizado na normativa da SUSEP. Tá bom? Então, se bater 75% do valor da manutenção em relação ao valor do carro, aí você tem que dar perda total. Isso é um outro critério da perda total. Isso é interessante pontuar mesmo,
É uma pergunta muito boa sua, né? Então, a pessoa tem que entender que existem dois entendimentos. Então, quando você está no diálogo, né, com seguradora, você vai ter um diálogo referente à questão comercial. Então, o SUSEP regula isso. Quando você for entrar na questão estrutural do carro, né, oriundo, volto a dizer, de um boletim de ocorrência, esse assunto é normatizado pelo CONTRAN. Então, são duas coisas que andam em paralelo com o mesmo termo. Então, é importante a pessoa fazer as perguntas de entender a origem daquilo ali, da perda Perfeito. total, para a pessoa gerenciar aquilo ali. Então, por exemplo, a questão da grande monta. A grande monta, vindo do CONTRAN de colisão, ela pode ser reavaliada. Por quê? Porque o policial, ele não é técnico. Entendeu? A gente tem casos aí, por exemplo, de carros de alto padrão, a Lamborghini, por exemplo, que a gente acompanhou aqui o caso, que o agente de trânsito ele botou que uma determinada coluna estava variada. E a estrutura do carro nem contempla aquela coluna. Então o carro foi classificado como média monta, e isso desvaloriza cerca de 30% do valor do carro. É interessante tu falar isso, Rodolfo, porque muita gente não sabe, mas de uns tempos pra cá, agora o policial que faz a ocorrência, ele faz meio que uma perícia daquilo ali, ou ele faz um laudo. Explica um pouco mais aí como que funciona isso. Isso aí tá vinculado às prerrogativas que foram liberadas para a Polícia Rodoviária Federal. Então, a Polícia Rodoviária Federal hoje, ela emite a LPAT, que é Laudo Pericial de Acidente de Trânsito. Então, a Polícia Rodoviária Federal, as prerrogativas dela são as mais abrangentes. Então, quando ela emite o laudo, ela fala como é que foi a dinâmica do sinistro. Então, ela envolve tanto quem foi que morreu, quais os carros que bateram, ela faz croquis de como é que aconteceu o acidente. Isso é uma evolução, né, do que a gente acontece, visto que no Brasil os números são alarmantes. O último número de, acho que 2022 do RENAEST, se não me engano, envolve mais de 1 milhão de sinistros registrados no Brasil. Então, vamos dizer que a gente mora no Brasil, né? Então, esses números deve vir de regra muito maior, né? Por questão de falta de registro. Então, envolve 40 mil mortos, envolve mais 100 mil feridos no trânsito. Então, é uma evolução. Só que existem pontos que têm que ser melhorados. Por quê? Porque, às vezes, até por falta de conhecimento técnico, às vezes, falta de tempo, meios, enfim. A gente, lá no Tribunal de Justiça, recebe essa documentação. E como a gente trabalha especificamente com isso, a gente vê um monte de lapso de registros que tem que ser feito para virar um laudo efetivamente, né, que falta. Então, respostas não são dadas, o porquê que determinadas pessoas se machucaram, por que empresários tiveram prejuízos em colisões. Não é raro de você ter colisão de 2 caminhões que envolve R$2 milhões. Sim. Entendeu? Então, existe uma questão da normatização, da aplicação da norma, enfim. Só que ao longo dos anos a gente vê a evolução, tanto da questão do entendimento dos acidentes, quanto da questão normativa também, né? Vamos lembrar que a questão do CONTRAN, ela foi atualizada em 2022, né? Então, existe uma evolução. Só que existem diversos pontos que são questionáveis. Agora, essa classificação, só o agente federal que tem poder de fazer. Se você tiver um tipo de colisão na esfera estadual ou municipal, quem que faz esse boletim? Não, a questão do boletim de ocorrência, de você lavrar a questão da grande monta, tá na normativa, é agente de trânsito responsável pela via. Tá. Entendeu? Então, quem é o agente de trânsito responsável pela BR é o PRF. Então, o PRF que tem que lavrar. Então, você pode ter erros de lançamento. Por exemplo, pegar uma guarda municipal que vai lavrar um documento desse, porque ela tem a prerrogativa na cidade, só que é sobre a via, não é sobre a cidade. Porque tem muito caso, né? Igual lá em Itaipava, por exemplo, tem esse caso. A via que liga é uma estrada municipal o tempo todo, mas só tem um corte da federal. E aí isso está sempre em foco lá. Pô, mas quem deveria fazer essa ocorrência? A Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária? Exatamente. Isso, aí se for a questão do trânsito, é o agente de trânsito responsável. E ainda tem mais uma questão que, pelo menos eu vejo na esfera municipal, muitas vezes é aconselhado você fazer o BRAT online. Sim. Porque o BRAT ele é um recurso que é uma autodeclaração.
O BRAT hoje é um boletim de registro de acidente de trânsito eletrônico, Isso, sem vítima. sem vítima. Então, se tiver vítima, ele não, a prerrogativa é que não deve fazer. Tá. Tá? Eu penso o seguinte, quando é feita essa classificação das quantidades de avaria, provavelmente é para prever um caso de indenização, é para proteger um futuro consumidor daquele carro que tem uma rastreabilidade, mas vamos imaginar que houve uma colisão, não houve vítimas, mas houve danos severos no carro. Se for feito um BRAT online, não vai constar nenhuma... A não questão do boletim de ocorrência de registro de trânsito, o EBRAT, que fala, ele é na prática, uma autodeclaração. Entendeu? Então, só que qual é a validade daquilo ali? É quase nula. Você registra que aconteceu. Beleza? Só que quando vai para o tribunal, isso é altamente questionável. Porque você declara alguma coisa, só que você tem que provar. Então você tem que provar. Então, até uma orientação que a gente dá aqui cara, se teve uma colisão lá frente, nem tira a foto, filma. Filma. Entendi. Porque muita informação fica entre uma foto e outra. é o contexto, né? É o contexto, a pessoa tem que filmar, ter uma visão externa, mais longe, para entender como é que está a dinâmica por fora, qual é o cenário, né? Se estava luminosidade, se estava chovendo, se tinha alguma coisa diferente ao redor, se estava tendo obra, se não estava, né? Então você conseguir ter uma visão do que aconteceu de fora para dentro. Depois você vai para os detalhes. Você vê que bateu, que quebrou, enfim. Então existe um buraco, e esse o grande desafio da perícia de acidente de trânsito. E tem grupos aqui de peritos de trânsito, tá discussão até hoje sobre isso. A maior dificuldade que nós temos é do registro que você tem no momento do acidente. É o momento mais importante. É o momento mais importante, que está tudo no local, está tudo ali. Você filmou, registrou o que está em volta, para quem vai analisar lá na frente, seja um assistente técnico, seja um regulador da seguradora, ou seja, até o perito civil que vai estar lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, para entender como é que foi a dinâmica, sem recursos, né? Então é importante. Então a tua recomendação teve um acidente, por mais que esteja aquele trânsito que você vai acabar com o trânsito da via, é melhor você esperar o agente de trânsito para você ficar resguardado se der problema. Não, mas acontece, o agente de trânsito, por exemplo, vamos fazer um corte legal, porque a gente está falando para 5.600 municípios do país, né? A realidade do Rio de Janeiro é que, se teve um acidente de trânsito sem vítima, você não vai ter ninguém que vai te amparar. Não vai ter boletim de ocorrência lavrado por coisa pública. Tá, então meio que esse boletim ele vai mais para a seguradora, para liberar o trânsito. Exatamente, porque o que acontece? Facilitar. As seguradoras e as proteções veiculares, que é importante, que tem uma importância hoje já no mercado enorme, eles pedem para indenização, via de regra, o boletim de ocorrência do que aconteceu. E o boletim de ocorrência é o EBRAT. Por quê? Porque ali começa a startar que aconteceu de fato um evento, entendeu? Ali é para registrar que houve um evento, né? Então é importante saber resguardar, e o filme é importantíssimo. Porque se você está certo, né? Então, porque eu acho que isso passa na cabeça, não sei, de todo mundo. Todo mundo que se envolve numa situação de trânsito onde é vítima, você tem uma sensação de impunidade muito grande. Se você não tem seguro, já aconteceu isso comigo, já bateram na traseira do meu carro, falando, cara, vale a pena levar essa briga para a justiça ou é uma coisa que não vai dar em nada? Cara, eu sou da filosofia que as pessoas têm que saber o seu direito, né? E todo mundo faz parte da segurança do trânsito. São duas coisas. Só que para você ter êxito no que você está reclamando, e isso é uma experiência que a gente vem tendo de anos dentro do tribunal, é importante a pessoa que está envolvida ali no momento entender que ela faz parte da solução do problema. Então, o fato, por exemplo, é uma coisa simples de pegar o celular, que hoje todo mundo tem, com a câmera, e filmar o que aconteceu de uma forma coerente, né, de uma forma que ele consiga entender o sinistro, ela já está colaborando para ela ter a resposta que ela necessita. Então é importantíssima a pessoa, que está assistindo isso aqui, que muitas das vezes, essa conversa que a gente está tendo aqui, pode safar a pessoa de problemas de 40, 50 mil reais por conta de ter escutado isso uma vez, ter registrado e ter passado isso para um advogado, para um perito. Porque o acidente de trânsito, cara, dificilmente vai ser julgado em menos de 1 ano. Então, você tem que registrar aquela coisa ali para daqui 1 ano, 2 anos,
às vezes. Então, é importantíssimo essa conversa que você está tendo aqui, para as pessoas terem conhecimento que há um prejuízo. A gente sabe que farol de carro custa 37 mil, 40 mil Sim. reais. Hoje em dia, o farol não é só uma luzinha de LED, não. Ele acompanha, né, tem assistência de direção. Cada vez mais o prejuízo vai ficar cada vez maior. Então, é importante as pessoas entenderem que existe isso. É importante a pessoa registrar aquilo ali. E eu aconselho que a pessoa faça isso de forma filmada, né, para que lá na frente a pessoa se resguarde. Porque, que hoje eu tenho um Corsa, tem até um amigo meu que tem um Corsinha. Ele vai assim, pô, eu vou botar seguro no meu carro, vou botar proteção veicular no meu carro. Por quê? Aí no dia seguinte eu fui avaliar um Jaguar. Tava assim, meu amigo, olha só, você tem um Corsinha, beleza? Você pode bater Você no pode Jaguar. bater no Jaguar, meu amigo. 40 mil reais um farol. Um farol. Não tô falando nem o par, é o farol. Então, o prejuízo de que tá orbitando no trânsito é gigantesca. A pessoa tem que entender que quando ela assume o volante e dirige, os problemas que estão envolvidos são enormes. Eu estou com um caso aqui que a indenização que ele está pedindo para o cliente é de R$ 1,5 milhão. Por quê? Porque bateu, envolveu óbito, era o único gerador da família, acho que tem criança pequena, então vai ter que sustentar a criança até a criança crescer. Então, o trânsito, ele é, infelizmente, o gerador de 40 mil mortes registradas por ano no país. Só que os prejuízos envolvidos a isso, a SUS, às empresas que estão envolvidas, ao consumidor final, ao lojista, é enorme. Então as pessoas têm que saber da legislação para se resguardar, porque os prejuízos estão à torta e direita. Lembro, 1 milhão de sinistros por ano. Então, Rodolfo, legal você falar isso também, porque muita gente não sabe que negligencia a manutenção do carro, né, cara? Um pneu careca, uma pastilha de freio que não trocou a hora que tem que trocar. E muita gente não sabe que também isso ele é um pouco de responsável se algum acidente acontecer lá na frente, né? Pode falar um pouco disso aí pra gente? Cara, excelente pergunta. Quando o perito pega um acidente de trânsito para avaliar, ele verifica 3 coisas de imediato. A questão da embriaguez, que você impacta na questão da percepção da pessoa, e isso a gente consegue ter cálculos para a gente verificar a questão da percepção. Tá? A pessoa acha que o cara vai na questão subjetiva, não. É questão técnica, a gente consegue mensurar a questão da resposta, o tempo de resposta que o cara tem. Então a embriaguez a gente consegue ter. É a questão do excesso de velocidade, que é outra coisa que a gente consegue tecnicamente avaliar. A questão da deformação, por exemplo, tem a deformação ali no carro, a gente consegue transformar a deformação na velocidade que fez com que o carro chegasse àquela deformação. E outra é a questão da conservação do veículo. Então, a conservação do veículo, eu acho que a primeira linha de quase todo período é avaliar o pneu. Tanto é que a gente no perito em trânsito, a gente tem um scanner só para pneu. É um scanner a laser, a gente verifica, ele consegue mensurar ele direito, emite o relatório para falar real estado do veículo. E também do disco de freio, pastilha de freio, então, suspensão. Então, são questões técnicas que precisam ser o tempo todo verificado pelo consumidor, né? E é importante a gente pontuar que quando tem um acidente de trânsito, por exemplo, que envolve veículo de frota, é responsabilidade tanto do motorista, um carro não conservado envolvido em acidente de trânsito, de causa acidente, né? Quanto a pessoa que está fazendo manutenção, quanto o gestor da frota que está envolvido. Então, responde todo mundo. A legislação, ela contempla esse tipo de abrangência. E as jurisprudências também estão julgando envolvendo todo mundo. Então, por exemplo, você cara que tem uma frota hoje, que está gerenciando, fala assim, não, esse carro aí pode rodar mais 10 mil quilômetros que o pneu aí que tá gasto. Se esse carro o caminhão causa acidente de tal forma que gere prejuízo, gere dano, gere morte, alguma coisa, responde o motorista que está dirigindo, responde o mecânico que fez manutenção e responde o gestor da frota. Responde todo mundo, inclusive o dono da frota. Responde todo mundo. A jurisprudência já contempla isso. Então é muito importante na tomada de decisão da manutenção isso. E ainda tem uma mais. Em paralelo a isso, por exemplo, rotina de oficina mecânica. O cliente veio aqui e trouxe as peças. Eu apliquei, por exemplo, no motor e o motor deu pau exatamente em cima daquela peça ali. Não, mas então isso aqui é culpa
do meu cliente que trouxe peça ruim. Não, negativo. A legislação não fala isso. A legislação fala que se o técnico responsável por aquilo ali, ele pegou e aplicou a peça, ele assume a responsabilidade daquilo ali. Ele é corresponsável pela Ele é situação. responsável Responsável mesmo. pelo aquilo ali. Entendeu? O cliente é leigo. Ele não tem a responsabilidade de saber que a peça é boa ou ruim. Entendi. A responsabilidade é do técnico, que está aplicando aquela peça ali que deu problema. Então, é importante nisso. Olha só que interessante. Vamos fazer uma recapitulação. É importante as pessoas saberem as regras para tomar decisões. Uhum. Então, isso eu estou falando, por exemplo, da oficina mecânica, isso tem uma diretriz muito forte na tomada de decisão do tipo de cliente que ele vai ter, quem que vai entrar por porta dentro, qual a responsabilidade que ele vai assumir. Por quê? Porque o mecânico, ele aplica na rotina dele, na operação dele ali, ele vai aplicando, vai fazendo, vai resolvendo o problema, Uhum. só que ele não está entendendo que ele está armando a granada sem pino na mesa dele. E Que na- pode ou não explodir, entendeu? Entendi. E na situação, por exemplo, acontece muito na oficina do cara. Não, cara, a gente não coloca essa peça não é boa, não quero coloque. E aí muita gente tem um termozinho, como quem diz, ó, assina aqui que a responsabilidade é tua. Essa assinatura, esses dizeres lá, ó, eu, fulano de tal, ateste que trouxe as peças, me responsabilizo. Isso tem alguma validade ou na hora do processo Isso não? aí, cara, vamos falar, isso envolve pessoas, né? O processo envolve pessoas, envolve o cliente, e lá na frente envolve um juiz. Tá, Qual é a percepção do juiz em relação àquilo ali? Eu não posso falar. entendi. O que eu posso falar que é algo que a gente tem gestão é, cara, aplica as peças que você sabe que você tem origem. A gente está vivendo uma época que estão falsificando, inclusive, óleo lubrificante, cara. Sim. Não, a gente vê cliente chegando na empresa, já teve várias situações dessas de cliente chegando nas empresas com a caixa do produto original, timbrado original, tudo direitinho, que você só percebe que não é original depois que ele vem dar o problema. Isso tem acontecido muito. A falsificação, a pirataria está muito lá em cima, né? Não é só em cigarro como era antigamente. Agora está nas peças, porque a manutenção do carro ficou muito mais cara com a evolução dos carros e tudo. Então a tendência é que isso aumente até, né? Isso aí tá sendo muito grande. As empresas estão investindo numa coisa chamada tokenização, né? De criar um token para cada peça que sai dali para ter uma rastreabilidade para que o consumidor consiga identificar a peça que seja original, né? Então, essa questão da origem das peças, ela é importante de diversas formas, né? E a gente vem tendo impacto na nossa realidade de jeito que a gente nem sabe. Por exemplo, a gente falou da questão da grande monta lá atrás, Sim. correto? Por que criaram essa resolução? Eles criaram essa resolução por conta do mercado de peça roubada, Tá. entendeu? Então, quando é que o consumidor, como é que o legislador pensou que o cara não acorda de manhã e fala assim, pô, vou criar uma legislação hoje para falar sobre esse assunto? Não, porque existe um problema ali que A está ser tentando resolvido, solucionar. né? Se a lei que sai, que é promulgada, ela tem uma efetivação, tem um impacto social legal, eu vou falar assim, positivo, né? Isso aí o tempo dirá, né? Mas qual que é o impacto daquilo ali? Qual seria o impacto para aquilo ali? Era a questão da diminuição do roubo de veículos. Por quê? O que o legislador pensou? Ele pensou o seguinte, cara, qual o momento que eu posso registrar que esse veículo está variado? Tá. Porque o veículo avariado é que dá origem a todo um mercado que envolve, inclusive, as grandes seguradoras, tem reportagem da Veja, se quiser procurar aí, que envolve essa questão, que explica exatamente como é que funciona essa questão das peças roubadas vinculadas aos carros batidos, sinistrados, né? Que fala carro trepado, né? Que pega o documento quente e bota no carro roubado. Eles pegam todos os itens de identificação, passam de um carro para o outro. Então, você vê que está vinculado a gente ter conhecimento da regra, né? Que é o regulamento, que é a legislação, para a gente aplicar e a gente se resguardar. Visto que, por exemplo, a gente no perito em trânsito tem scanner, que a gente consegue verificar, por exemplo, se tem veículo no teu carro de origem roubada ou não. Beleza? Sim. E a PRF hoje já tem equipamento, também igual ao nosso, que ela consegue verificar, por exemplo, você está andando com o teu carro, pegou, puxou, ele está fazendo isso é real, está acontecendo. Você puxa, ele verifica assim, opa, peraí, tem um número de chassi do módulo aqui
que não é desse carro. Beleza, deixa eu buscar esse chassi aqui. Opa, veículo roubado. Amigo, você responde por receptação. Sim. Ó que louco. Olha o nível que já está chegando. Só que isso envolve também, não somente o consumidor final, isso envolve também o quê? O lojista, Sim. que está comprando e vendendo o carro o tempo todo, e ele não está verificando o que está botando dentro do estoque dele. Então ele tem que verificar isso também. Porque ele está podendo comprar o carro cheio de peça roubada, e ele pode responder por receptação, amigo. Sim. Porque se ele vender para o cliente bate numa blitz e verifica que o carro está com coisa roubada, ele vai rolar um lojista. Então, se você pega um lojista hoje que está vendendo 100 carros, 30 carros, sei lá quantos carros por mês, ele está botando todo dia na rua um carro que ele pode responder, por exemplo, por receptação. Por quê? Porque a PRF é sempre a precursora das tecnologias, das aplicações legais das coisas e acaba movendo todos os agentes de trânsito através dela. Sim. Né? Ela é o benchmark do mercado de acidente de trânsito, de fiscalização. Então, é importantíssimo estar falando para o consumidor final, estou pontuando esse lojista, frotista, porque são situações que envolvem todas as pessoas que têm carro, todas as pessoas que têm se movimentam. Então é importante a gente entender isso daí. Toda a rede automotiva, porque é importante a PRF sim fazer esse tipo de registro. Você consegue, você reduz, por exemplo, o valor do seguro, pô. Sim. Se você reduz o número de roubo, você tem um impacto Sim. social positivo. Sim. Não, e até o próprio, se tu for imaginar no comércio de ferro velho, né, cara, que é o comércio de peças usadas, fica muito 100% dos carros são errados. E não é a verdade, né, cara? Tem o ferro velho, é um comércio legal que você pode fazer. Você pode comprar o carro no próprio leilão de grande monta, você pode comprar o carro, comercializar as peças. E aí, às vezes, o pessoal generaliza porque um ruim vale por 100 bons, né, cara? Na hora de reverberar aí na rua. Sim, até é positivo que existe a lei do desmanche, né? Que ela criou uma regra, porque não tinha regramento. Então, virava terra de ninguém. Então, a partir do momento que você tem um regramento, que é a lei dos desmanches, você tem lá como é que tem que ser fiscalizado, tem que ter um código de barra para você acompanhar a origem, você tem peças que você não pode fazer comércio, que é o exemplo de airbag, Sim. entendeu? Então, você não pode fazer comércio de airbag de um lado para o outro. Então, são regramentos que no papel, eu acho que pode ser um dos melhores regramentos que tem no mundo. O problema é que o país é continental, entendeu? Então, é bom a gente, quanto consumidor, a gente ter o poder do consumidor. A gente saber, na hora que a gente compra e vende, a gente, eu sei que esse carro tem origem roubada, beleza? Por exemplo, cara, quantas pessoas que estão assistindo no podcast hoje, que podem estar vindo comprar o carro, e falam assim, cara, beleza, eu quero comprar o carro, seminovo. Beleza, tem origem, o carro é bom, mas, cara, será que todas as peças são de origem boa? Né? Será que o lojista que está comprando o carro hoje está verificando o carro da forma que tem que ver? Né? Então, e ainda a gente está entrando agora na fase do carro elétrico, que os preços estão muito mais pesados, né? O medo do desconhecido ali está sendo bem grande, né? Só que a gente tem que esquecer que esse medo já está no carro a combustão, que a gente não está verificando as coisas que tem que ser verificadas, entendeu? A gente discute hoje, tem muita polêmica em cima dos carros elétricos, que já tem problemas muito maiores do carro a combustão que não são discutidas. Percebe? Por exemplo, imagina você comprar um carro hoje com um módulo carro roubado separado numa blitz. Sim. E responder por receptação. Tendo sua vida toda regradinha. O cara tem que ter pelo menos uma oportunidade, que nem o podcast está dando aqui, de entender que existe aquilo ali para ele poder gerenciar de alguma forma e ele, quanto consumidor, pedir. Sim. Então ele começa, com o poder do consumo, a regular também o mercado. Entendeu? Então você consegue criar um mercado positivo. Isso é legal aqui desse bate-papo aqui, que é um movimento não somente para lojistas, mas todo mundo que está envolvido com carro, com trânsito, enfim, ter a oportunidade de ter conhecimento de regramento para, quanto consumidor, também forçar mudanças. Não é isso? Sim, Funciona claro. assim? Então, Na relação ali de compra, acho que é um ponto polêmico. Você, quando compra um seminovo, você tem uma garantia legal de 3 meses contra motor e caixa. não faço isso.
Fala isso não. Exatamente. Qual é o que o mercado entende, né? Eu acho que popularmente é entendido que existe uma garantia legal de 3 meses em motor e caixa, mas na prática, Isso é qual é a folclore? garantia? Isso dá corte. Isso é folclore? Isso é muito errado. É, cara. É muito errado. Quando o cara. O que fala no regulamento? Você tem que dar 90 dias de garantia do produto. Então, se você, quanto lojista, está comprando um carro, que o carro é ruim, não compre. Não é para comprar. Ou você compra e você, deixa o carro do jeito que tem que estar e bota o carro para frente. Beleza. Por quê? Você está assumindo a responsabilidade sobre aquilo ali. A caixa e o câmbio. Não, filho, não funciona assim. E outra coisa, quando vai para o tribunal, aquilo ali já entra por uma porta feia, sabe? Por quê? Porque como está no tribunal, as pessoas sabem do regramento. Então, quando você pega e fala assim, o cara tem que dar garantia do produto. O cara tá falando que só se garante a caixa e o motor? Pô, pera aí, meu amigo. Não é essa a regra. Entendeu? A lei do consumidor fala isso. E outra, tem questão do vício oculto do carro. Que ele começa a contar quando é descoberto o problema. Tá. Então, não é somente 90 dias. Ele é 90 dias, sim, para qualquer coisa ali, mas você tem um vício oculto também. E se for caracterizado, começa a contar a partir do momento que teve a percepção da existência daquilo ali. Entendeu? Então, é fundamental o cara que faz compra e venda, ele assumir que o principal ponto que ele tem no comércio dele é na avaliação do carro. Então, saber avaliar o carro é fundamental para o sucesso dele e evitar diversos problemas que ele pode se ter. Tanto na questão comercial ali, quanto na questão legal. Uhum. E isso você falou é interessante, cara. Uma coisa também que eu acho que vai muito ligado a perito de carro, né, de trânsito, é a questão que é uma coisa, infelizmente, muito comum. Hoje eu acredito que tem uma facilidade melhor de descobrir, que eu queria que tu falasse um pouco mais de responsabilidades, penas, da questão da adulteração do odômetro do carro, né? A gente vê muito carro aí, por exemplo, o carro tá novinho, direitinho, o carro tá com 150 mil quilômetros, o cara pula ele para 45 e coloca para frente, né? Às vezes esquecendo que naqueles 150 mil quilômetros as peças do carro deterioraram junto com essa quilometragem, aquela história toda. Fala um pouco pra gente aí como que o cara pode descobrir se o carro tá alterado ou não e qual é o problema que quem altera ou quem vende o carro adulterado pode enfrentar pela frente. Essa é uma pergunta muito boa. Questão o carro, normalmente quando você compra o carro, você olha o manual, ele tem uma questão de manutenção dele, de manter o carro baseado no quanto ele anda e o tempo que ele tem, né? 10 mil quilômetros, 6 meses. Então, existe sempre essa questão de engenharia já previsto dessa forma. Então, quando o carro tem 40 mil quilômetros, ele tem que, para estar mantido, ter cumprido um cronograma, ter cumprido um planejamento. Correto? Certo. Quando você pega, por exemplo, um carro de 150 mil quilômetros e o cara bota que tem 50 mil, a pessoa que compra o carro, ela começa a manter o carro conforme um carro de 50 mil. Só que nesse descompasso começa a ser um fato gerador de diversos problemas e até de segurança dos ocupantes daquele carro e as pessoas que estão no trânsito. Sim. Então, quando você é identificado aquilo ali, ele não responde no Código Civil, ele responde no Código Penal, por fraude. Tá. Então, existe uma questão de qualificação do lojista, que é um agravamento, né? Quando ele não consegue filtrar e entender que houve, de fato, um carro que ele vendeu que houve quilometragem tombada, ou quando não é gerado isso. Sim. Então, quando pego isso, acho que no estado de Minas Gerais, foi promulgada uma lei específica para isso. Que ele pode perder até o KNAI da empresa, ele pode perder a possibilidade de emitir nota fiscal de compra e venda de carro. E como que o lojista ou o consumidor final sabe, aonde que ele vê? Como que ele faz para saber se está adulterado ou não? Então, os veículos, né, mais recentes, vamos botar de 15 anos para cá, Tá. eles, via de regra, são carros eletrônicos. Sim. Eles têm um computador, tem vários sensores, tem modos. Então,
a forma mais direta e cabal de você conseguir identificar isso é através de uma investigação eletrônica do carro. A BMW, por exemplo, a BMW, ela registra a quilometragem não somente no painel, ela registra também na chave. Você vai botando a quilometragem em diversos lugares dentro do veículo. Logicamente que a fabricante já preconizou que existe esse fato gerador de mudança de quilometragem e começou a espalhar esse registro em diversos lugares. Então, a grande briga de gato e rato que tem entre o ratão lá que está fazendo a adulteração e a pessoa que está pesquisando isso é exatamente esse jogo da guerra eletrônica, né? Para identificar onde que está registrado. Por quê? Porque existem falhas. O cara deixa, que às vezes o cara muda, ele já pegou isso aí. 8 lugares com 8 módulos que tá sendo registrado, o cara deixou um. Peraí, como é que é assim? Tá tudo 50, tá no painel 50, 50, 50. Mas tá hoje lá um bom hacker, ele 170 mil. consegue burlar completamente o sistema ou o sistema... Cara, é uma guerra infinita, cara, aquilo ali. Então, fala que o cara não consegue, ou 100%, isso aí é difícil, porque a lucratividade que esse mercado tem na adulteração, ela é uma locomotiva para que sempre novos golpes sejam gerados. Então, a velocidade de serem gerados golpes sempre é maior do que a percepção que se tem para ter uma solução e aquilo ali seja resolvido, entendeu? Só que esse fato de espalhar eletronicamente o controle da quilometragem é muito positivo para as pessoas honestas que estão envolvidas no sistema, né? Porque antigamente era só no painel. Então, o cara dava tapa no painel e mudava, o carro e acabou, né? Agora não, agora tem diversos lugares. E outra, fisicamente falando, você consegue identificar que certos problemas não deveriam existir com aquela determinada quilometragem, né? É difícil para o lojista ter isso. É difícil. Não difícil. Eu falo muito isso na conversa que eu tenho com os lojistas, tenho muitos amigos lojistas, né? E eu falo, cara, é difícil a atividade fim deles, é difícil. Então, se você tem um lojista de confiança, cara, abrace. O cara que vai te responder no pós-venda, valorize-o, né? Só que por quê? Porque o sistema como um todo é complexo. Os carros estão ficando cada vez mais complexos. O mercado está ficando cada vez mais complexo. Os golpes estão ficando cada vez mais refinados, né? Então você ter alguém que vai te dar um amparo na hora da compra e venda e de tal forma que tem um pós-venda, mas por quê? As pessoas erram também, né? As pessoas falham. E a pessoa pegar e abraçar a falha e resolver o problema, esse cara tem que ser valorizado, né? Esse profissional tem que ser valorizado. Essa empresa tem que ser valorizada. Entendeu? Bom. Agora indo para a questão dos carros de leilão, né? Eu acho que é um mercado que está bem acelerado, mas eu acho que tem pouco entendimento. Hoje, quem está comprando um carro de leilão consegue ter acesso a qual foi a avaria original do carro? Então, a gente tem 27 estados, se eu não me engano, no país. A quantidade de agentes de trânsito, não tem nem número para isso, né? Então, a importância de você ter o histórico do veículo. Por quê? Quando você tem, por exemplo, um acidente que aconteceu, você do Rio, tiver um acidente no estado de, sei lá, Alagoas, e for lavrado lá o boletim de ocorrência, você não se ateve àquilo ali, vendeu o carro. O estado, às vezes, não se comunica, ou demora a se comunicar. Aí aparece uma média monta no veículo. O veículo entra na restrição administrativa, ou seja, não pode rodar, né? Como é que você vai saber que tem um boletim de ocorrência hoje lá no estado de Alagoas? É difícil essa comunicação. Então, é importante você saber a origem, para você saber qual é o boletim de ocorrência. Senão você vai ter que abrir 27 lugares e você não vai ter... É uma dificuldade. Mas eu digo o carro que está identificado, tá? Vamos lá, tem um caso clássico. Está anunciado lá na Web Motors, o valor está abaixo do de mercado e o vendedor está registrando que é proveniente de média monta. De Contran. De batida. De Contran. Vamos dizer que é Contran. Porque lembrando que tem aquela diferenciação do seguro e Contran. Vamos entender que
que está classificado média monta no anúncio e aí o consumidor tem que buscar a informação, se é Contran ou se é seguradora. Sim. Mas independente se for Contran ou se for seguradora, ele consegue, através de quem está vendendo, identificar o reparo que foi feito naquele carro? É possível, sim. É possível. Sistemicamente? O vendedor não quer passar as informações, tá? Ó, teve uma média monta aqui, mas eu não tenho as fotos do que aconteceu. Essa pessoa consegue, de alguma outra forma, acessar a informação desse carro para descobrir um pouco mais? Você está falando a questão de que há uma avaria no carro que foi consertada e quando você busca lá nas empresas lá de pesquisa que aparece lá, há uma avaria, Isso, correto? exatamente. Cara, tem que fazer uma pesquisa de caso a caso. Tem que fazer um caso a caso, né? Eu detesto essa frase, né? Cada Mas é caso é um necessário. caso, mas precisa ser feita uma pesquisa caso a caso. Porque você pode ter uma origem judicial, você pode ter uma origem de seguradora, que tem a questão existe uma conversa entre as seguradoras, que isso aí fica uma informação que fica tramitando entre as seguradoras, né? Não vai para o público geral, mas acusa, né? Sim. Um banco de dados e essa acusação consta ali, né? E geralmente o cara só vai saber quando vai segurar com uma grande seguradora. Né? Exatamente, aí você vai saber quando você vai querer fazer o seguro com o carro. Aí ela tem um banco de dados dos carros que foram, houve alguma gestão em cima daquilo ali e vai contar, não, foi avaliado. E muitas vezes pode ter sido avaliado errado, cara. É porque hoje a gente tem algumas empresas que fazem análise documental, né? Você vai lá no site, fornece a placa, o chassi e ela faz um apanhado de todas as ocorrências. Muitas vezes coloca ali que teve alguma monta, mas não informa o que aconteceu no carro. Nesses casos aí, ele teria que consultar base a base de cada estado? Cara, ele vai ter que refinar, ele vai dar um trabalho, ele vai ter que virar casa a casa. E outra coisa, a primeira coisa que tem que verificar houve de fato avaria no carro? Só que tem que verificar. Porque às vezes ele tá comprando o carro e ele vai verificar assim, cara, peraí, eu nem avaliei o carro ainda. Deixa eu avaliar fisicamente o carro. Como é que estão as longarinas? Como é que tá a caixa de roda? Né? Como é que tá a caixa de ar? Como é que tá a estrutura das colunas? Será que esse carro não foi cortado à metade? Me venderam o carro cortado à metade? Entendeu? Então ele tem que avaliar fisicamente. A gente tá falando muita coisa de questão existe uma cultura no Brasil muito vinculada à pintura, à questão número de do vidro, batida, número de vidro, tá? Cara, mas como é que tá o motor estrutural, desse o mais carro? importante. Como é que tá a estrutura desse carro? Tá empenada ou não tá? Entendeu? É a questão, de fato, a quilometragem tá batendo? Tá. Mas como é que foi feita a manutenção disso aí? Aqui a gente tem uma cultura, a valorização do baixa quilometragem sem repintura. Beleza, mas e a manutenção do carro? Como é que tá? Motor todo carbonizado por dentro, só usou gasolina e posto adulterado, sabe? Nunca fez manutenção. Então, é importante a gente, quanto consumidor, o poder do consumo e do consumo consciente, o consumo educado, a gente equilibrar a balança para a gente comprar um carro real. Porque às vezes você compra um carro com 90 mil quilômetros rodados que está no estado muito bom de conservação. Por quê? O cara trocou óleo com 5 mil quilômetros, cada 5 mil quilômetros, o cara conservou, entendeu? O cara bateu ali, quebrou o farol, mas trocou. Né? Mas o que vai interferir? Interfere muito, mas existe a valorização financeira daquilo ali, tamanha, começa a nortear os golpes, pô. Sim. Por que existe tanto golpe de KM adulterado? Porque o mercado consumidor valoriza o carro de quilometragem baixa. E a gente está falando nessa cultura da quilometragem baixa, né? Que a gente valoriza muito a questão da quilometragem baixa, e a gente sabe que tem uma inércia da cultura, né? Só que a velocidade da tecnologia faz com que a gente tenha um impacto muito grande. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a gente tem a cultura de pegar um carro a combustão e comprar de quilometragem baixa e a gente valorizar ela. Só que quando a gente for pegar essa cultura que está sendo abrupta da entrada de carros elétricos no mercado, essa questão de você ter veículos com baixa quilometragem, com tempo já razoável de vida daquele equipamento, esse polo ele não deve manter a mesma cultura. Porque os carros, por exemplo, vem com o manual dela que o carro tem que andar pelo menos 300 km por mês. Ah, o carro elétrico tem Carro isso? elétrico tem isso.
Então, se você tem um carro elétrico com baixa quilometragem, com tempo razoável de vida já dele, isso começa a afetar a vida da bateria do carro, que é grande parte financeira daquele equipamento. Então, Interessante. É. tá vendo só como que é interessante a gente ter a cultura do conhecimento Sim. sobre equipamento? É importante a gente saber o que a gente está utilizando, o que a gente está consumindo, Uhum. então, de diversas formas. E agora, com o veículo elétrico, isso tem uma maior importância. Por quê? Porque outro tipo de equipamento e muita coisa que era cultural nossa, que a gente aprende ao longo da nossa vida, Uhum. né, indiretamente, na nossa vivência, não existe isso. A gente tem que entrar nessa cultura do veículo elétrico, se informar para utilizar ele de melhor forma possível. E se entrar na questão de híbrido elétrico aqui, é mais um episódio completo para a gente conversar. Sim. Por exemplo, aqui no Rio tem um benefício para carro elétrico e para carro híbrido, né? O carro híbrido tem 1,5%. Não tem muita gente que compra carro híbrido só para desfrutar do benefício dele ser elétrico, mas nunca carregou a bateria sequer uma vez. Então, se você está comprando um carro híbrido, eu acho muito importante dar uma olhada lá quanto que ele rodou no elétrico. Por exemplo, a Sim. BMW dá para você fazer esse teste. Não adianta você ter um carro híbrido se ele não foi utilizado na energia, né? É a questão do nichamento, né, cara? A gente, acho que tem uns 3, 4 anos atrás, foi a primeira vez na história humana que a questão desde a Revolução Industrial, que a gente tem mais produtos e serviços para nichamento do que para massa. Ah, é? Então, é importante saber com que nicho você se pertence para identificar qual é o melhor equipamento. Por exemplo, o carro elétrico não é para todo mundo. O carro veículo elétrico, Sim. ele foi projetado para pessoas que rodam até 100 km por dia ali, Sim. entendeu? Tá, eu quero pegar uma estrada daqui do Rio para Brasília. Cara, com veículo elétrico, Vai ter que ter uma não é o logística melhor muito equipamento, não é um nicho que você Sim. pertence para ter utilização. Então, quando a gente vê esses vídeos de influenciador, né, que tá na internet, falando que peguei um carro daqui do Rio para Brasília e o carro é problemático, tem que ficar o carro carregando, mas é lógico, o carro não foi projetado e tem a concepção de projeto dele para esse tipo de uso. Principalmente para um país igual o nosso, continental, né, cara? Continental, não é? Então o carro foi concebido na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, para a realidade deles ali, né? Então, aqui no Brasil, essa cultura do veículo elétrico, antes de consumir, é importante você consumir informações boas para fazer o melhor uso. Sim. E outra coisa, também no veículo de combustão, para saber qual é o melhor carro que você tem que comprar, Sim. né? É importante a gente Não, contar isso. aí voltando à questão do CONTRAN, quando o CONTRAN fez a regulamentação ali dos pontos de avaria, com certeza não levou em questão o carro elétrico, né? Para poder ver se é grande monta, pequena monta. O carro elétrico envolvido no acidente, quais são os cuidados que se devem tomar? E uma pergunta a mais disso aí, que eu acredito que seja o terror de todo perito. A gente vê muito carro elétrico incendiando, né? Fala um pouco aí o que é para o perito um carro incendiado e essa questão do carro elétrico, se tem alguma razão desse pessoal falar que possa estar pegando fogo, alguma coisa disso. Cara, eu também vou até diminuir um pouco essa relevância da questão do veículo elétrico incendiado, Uhum. né? Porque tem uma pesquisa que foi feita lá na Austrália, que pegou os carros de 2010 a 2020, que apenas 0,001% dos carros que foram fabricados, que foram elétricos, né? Que teve um problema com incêndio, cara. Então, milionésimo de porcentagem do carro que foi produzido e que teve algum problema com incêndio. Isso aí é muito menor do que o carro a combustão. Visto que o carro tem gasolina, tem um monte de problema E que a pode Kombi, pegar lembra fogo. da Kombi? A Kombi pega fogo. Então, enfim, tem uma série de pontos que são importantes. Em paralelo a isso, a questão dos cuidados, é importante a gente frisar, né, que existe problema do carro após a colisão, sim. O carro, depois da colisão, tem relatos de carro que pegou fogo depois de 60 dias, pô, de Caraca. colidido nos Estados Unidos. 68 dias, se eu não me engano. Então, existe a questão de quarentena do carro quando bate. Então, existe, no momento do acidente, Tem a chave quando geral você lá, tem um rescaldo ali que apagou o fogo, você precisa fazer um uso de câmera térmica para ver se ainda não tem pontos de calor ali que não estão visuais, né? Para identificar aquele ponto focal, para identificar que você não está tendo reação química ali dentro. Uhum. Então, quando o carro, por exemplo, é rebocado, né? Você tem toda uma logística para você rebocar, não pode rebocar de qualquer forma, né?
E outra, quando você for fazer o depósito do carro em um local para esperar, por exemplo, uma manutenção, uma regulação de seguro, ele tem que ficar num raio de 5 metros de qualquer outro tipo de carro, produto, qualquer coisa que seja, que fala a questão da quarentena. Porque você tem uma diminuição na curva de probabilidade de incêndio depois de 72 horas. Então, olha só que louco, você pode bater o carro aqui, bater o carro sem estar incendiado, o carro ser rebocado, ir para uma oficina mecânica, o carro pega fogo lá dentro da oficina mecânica, sem saber o porquê. Por quê? Porque depois da colisão, você pode ter reações químicas envolvendo os íons da bateria, começa a gerar uma concentração de calor, que aquilo ali gera o princípio de incêndio do carro. E a gente sabe que uma bateria de lítio, por exemplo, com os íons de lítio ali, começa a ter reação química, dificilmente para. A gente está, por ir ter trânsito hoje, a gente está em conversa com os bombeiros, até para a gente fazer a perícia, né? Os bombeiros têm a parte pericial, tem muita gente que não sabe disso, para identificar o que acontece, para poder gerar a doutrina deles de combate a incêndio. Então a gente está em conversa com eles para a gente aproximar tanto o conhecimento de engenharia que a gente adquire ao longo dos processos, das nossas análises, para a gente enriquecer os institutos públicos para que aquilo ali gere doutrina e a gente consiga ter resoluções, que a gente consiga ter normativas. Por exemplo, tem carro elétrico que é proibido ficar em subsolo. Entendi. Por quê? Imagina um carro pega fogo no subsolo. Pode pegar fogo no prédio todo. Né? Por quê? Porque não existe uma doutrina hoje de combate a incêndio que seja ampla e replicável. Entendeu? Então, é importante, estando hoje, o reboquista pode pegar fogo em cima do reboque, o carro. Né? Quanto o cara que vai fazer o acautelamento, vamos assim dizer, do carro. Sim. Então, ele precisa ter uma área determinada para aquele tipo de veículo. Enfim, lógico que com o aumento da quantidade de veículos e com a pressão urbanística, vamos assim dizer, por espaço nos grandes centros, eu vejo aí um problema a ser resolvido, que hoje eu ainda não vi. Por quê? Porque esse assunto não é discutido de uma forma ampla. Então, isso aqui que a gente está tendo aqui é um ponto importante de exposição, de reflexão, né? As pessoas que forem vendo aí, deixa aí, né, seus comentários embaixo, porque é bom, né, para ver outros... Tirar, acho que a última dúvida, né, que o nosso tempo tá... a última não, eu tenho 2 dúvidas ainda. Antes de começar essa dúvida... De carro elétrico. Antes de começar essa dúvida de carro elétrico, eu acho interessante que a gente está no Rio e o mercado de blindado, ele tá muito aquecido cada dia mais, né, cara? A gente aqui tem um parceiro, um patrocinador, que é a Shelter. O Igor pode falar um pouco mais aí da Shelter, os diferenciais da Shelter. E eu queria que a gente falasse alguma coisa de carro blindado, depois do Igor fazer a nossa entrega. Exatamente. Para você que está considerando blindar o seu carro, a gente vai deixar aqui o QR Code da Shelter para você conhecer melhor um pouco o trabalho deles. E eu acho que uma das grandes características aí da blindagem da Shelter é que eles trabalham com um projeto de engenharia exclusivo que visa manter aí o máximo da originalidade do veículo, né? Quando você blinda o carro, você agrega muito peso, normalmente você coloca aço, né? Os vidros, você muda centro de gravidade, e a Shelter tem uma preocupação aí de fazer um projeto único, tanto em acabamento quanto com eficiência. Sim, e a Shelter tem uma coisa muito interessante também, que é o quê? A Shelter trabalha de portões abertos. Você não precisa agendar, você precisa chegar lá, porque a gente sempre indica, quando for blindar um carro, cara, vá visitar a blindadora, vá olhar o que eles estão colocando lá, porque você só saber o que eles fazem por vídeo, sem visitar, sem sentir o cheiro lá, não é a mesma coisa. Então a Shelter trabalha de 8 às 18, de segunda a sexta, de braço aberto, para te receber, para você ver o trabalho deles lá. Eles têm uma coisa muito interessante que eu acho muito boa, que é você seguindo as regras direitinho, eles garantem a FIP do seu carro, então lá na Shelter você não vai perder dinheiro. Esse mito que tem, vou blindar o meu carro vou perder o dobro do dinheiro que eu gastei lá para blindar. Não, lá eles têm a recompra, você seguindo as regras direitinho, eles garantem a FIP do seu carro. E a gente puxando desse assunto da Shelter, que é o nosso parceiro, queria que tu falasse um pouco do lado de perito, o que a falta de manutenção da blindagem pode ocorrer. Tanto de danos ou como de responsabilidades para quem revende, para quem usa, porque a gente sabe que muitas das vezes o cara compra um carro blindado já de segunda mão, não tem esse acompanhamento da revisão, e muitas vezes também o cara que blinda o carro, ele acha que é só blindar e vai fazer a troca de amortecedor, pneu, tudo, e não sabe que a blindagem, né,
tem que ter o mesmo tipo de manutenção, né, cara? Cara, é legal a gente acompanhar o processo de blindagem. Por exemplo, eu era oficial da aeronáutica, né? Eu acompanhei a blindagem do carro do comandante da aeronáutica lá em mesmo, São legal, Paulo. cara. Então, a gente vê a evolução, né? Da qualidade dos materiais. Existe uma revolução que a engenharia de materiais está ocasionando em diversos meios. E também a gente vê a questão da blindagem, isso aí impacta diretamente. A gente vê que houve uma redução enorme da questão do peso, né? Antigamente tinha os carros, tinha que botar o carro, às vezes O carro virava um dobrava, navio, virava né, um cara? navio o carro. Então, houve uma redução na quantidade de material que precisa botar ali. É como se você botasse, por exemplo, hoje 2, 3 pessoas dentro do carro, basicamente. Antigamente você dobrava o peso do veículo, né? Então existe uma relação legal, né? E é importante entender 2 fatores. Qual o nível de blindagem que o carro tem, né? Então, existem diferentes níveis de blindagem do carro que vai resistir, logicamente, a armamentos de maior calibre, Sim. né? Então, é importante ter conhecimento disso. Aí é a questão do nichamento, né? Uhum. A gente entender, qual é o produto que você está consumindo. Isso é importante. 2, é a questão que a blindagem não é para sempre. Ela tem que ter um acompanhamento e, via de regra, os projetos de blindagem têm um planejamento de manutenção dele. Seja na questão do vidro, que você começa a perder propriedades do vidro, você precisa fazer algumas intervenções. Seja a questão, por exemplo, lugares que tem muita umidade, né? Um lugar muito úmido, você tem que acompanhar como é que está a questão das mantas, né? As mantas que são de Kevlar. Então você tem que ver o acompanhamento ali que acaba degradando a questão da qualidade da manta. Então precisa ter uma inspeção daquilo ali de tempos em tempos, conforme preconiza o manual. Então tem um manual de manutenção do veículo quando você compra, existe também um manual para você acompanhar aquilo ali, né? A questão da blindagem, de manter aquilo ali. Então, acredito que a Shelter, como patrocinador, tem um pacote de manutenção. Acho que é por isso que eles falam a questão de acompanhar tudo direitinho. Sim. Porque você pode fazer a blindagem hoje, daqui 5 anos não saber como é que está E é uma coisa situação. interessante, porque muitas vezes o consumidor, em relação à manutenção normal do carro, ele tem a ciência que ele precisa fazer manutenção para que o carro permaneça em garantia, mas quando se fala da blindagem, muitas pessoas acham que elas deveriam ter a garantia do produto mesmo sem fazer as revisões. É questão do Que é a saber questão o produto cultural, que você né? tem, né? É questão da cultura. A cultura, cara, você consegue mudar com conhecimento. Eu acho que aqui, esse bate-papo nosso aqui, é uma oportunidade, de questão de oportunizar as pessoas a ter acesso de forma ampla, né? Para saber que a pessoa pode ter o conhecimento daquilo ali para ter o melhor equipamento, o melhor, e até às vezes gastando menos. Sim. Né? Gastando menos, às vezes está gastando dinheiro. Muito dinheiro de forma errada e não atende aquilo que ela precisa. Ou às vezes, ela não está no momento de comprar aquele determinado equipamento, mas ela já está se preparando para ter. O preventivo é sempre mais barato que o emergencial, né? Mas isso é cultura da engenharia, né? E a cultura financeira também. Sabe quando tem um problema, por exemplo, quando você tem ali um desbalanceamento de roda, você sabe que aquele desbalanceio ali, que é uma carga inercial que você acaba tendo ali, Sim. você acaba quebrando rolamento, cubo, você vai quebrando um monte de coisa. Sim. E às vezes é só você balancear a roda, que é uma isso aí. coisa acessível para as pessoas que têm veículo, né? Uhum. Então é Legal. importante as pessoas terem cultura, procurar conhecimento. E volto a dizer, aqui é um lugar legal para a gente trocar isso e pelo menos você pontuar as pessoas que existe aquilo ali e a partir daí a pessoa procurar mais conhecimento, porque você não consegue gerenciar aquilo que você não conhece. Sim. Né? Perfeito. Se você tiver pelo menos noção que existe, a partir dali você já tem um despertar de você mudar a cultura, de você questionar verdades absolutas, né? Que o nosso mercado automotivo aqui é recheada, Sim. né? De marcas que são amplas aí, que não tem um produto tão bom, empresas que têm um produto bom que também não tem uma cultura tão legal. Sim. Então você começa a equilibrar e você ter consequências positivas na sua rotina. Legal. Fala aí aquela do importado, que eu tenho uma, porque a gente já está no finalzinho. Pô, provavelmente vocês aí vão falar melhor do que a gente, vamos ter que ter uma segunda edição
com o nosso perito em trânsito, porque o papo aqui foi pô, muito legal, cara. Sério mesmo, não tô puxando sardinha pro teu lado, mas eu acho que foi um dos episódios que mais municiaram a galera que tá olhando com informações importantes. Não que os outros não tenham sido, né, cara? Mas aqui muitas coisas cruciais, né, cara? Eu vou até te cortar antes do Igor encerrar com parte elétrica, pra gente sair um pouco desse comércio de carro. Uma coisa que a gente escuta, eu vejo muito popular, ou se fala bem ou se fala mal, ou uns falam que resolve, outros falam que não resolve, que é a velocidade das vias, né? E você, como perito em trânsito, cansou de, até hoje, vai ficar muito tempo lidando com essa questão, tanto de atropelamento, quanto engavetamento, quanto batida e tudo. O que você acha, por exemplo, dessas mudanças que o pessoal coloca no limite de trânsito? Às vezes a via está a 70 km e aí o cara acha que vai resolver todos os problemas passando ela para 60. Às vezes a gente vê que determinada hora do dia a via é uma velocidade, passou daquele horário é outra velocidade. Eu queria que tu falasse um pouco disso e a gente entender quais responsabilidades são do pedestre e do motorista, né? Porque a gente vê que muitas das vezes o pedestre facilita, entre aspas, aquela colisão. Um exemplo, eu, por exemplo, que uso muito a Washington Luiz, não é tão difícil a gente ver alguém atropelado debaixo da passarela, né? O cara, em vez de subir a passarela, dar aquela volta, ele entra no meio do trânsito, pula cerca e tudo, e às vezes ele cai debaixo de um caminhão e ali não tem como sobreviver, né? Fala um pouco pra gente aí se essa redução de via ajuda mesmo, se a gente tem estatísticas sobre isso, e qual é a responsabilidade do pedestre também nesse tipo de situação. Cara, é importante isso que você está falando, que o Brasil ele é signatário da ONU, né? E a ONU tem tem várias normativas em diversos assuntos. Dentro da questão do acidente de trânsito, existe uma coisa chamada Vision Zero, que é visão zero, traduzindo, né? Que eu sou certificado pela Suécia, isso aqui no Brasil, e ela norteia todo o regramento que tem. Não sei se vocês sabem, existe a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sociais, que são as ODS, que as empresas hoje amplamente estão sendo signatários. E um dos pilares que tem das ODS, que são normativas para que a gente tenha um ambiente, um mundo melhor, né? Segundo a ONU, né, os países que são signatários, eles aderiram a isso aqui à gestão e acabam impactando as empresas e o nosso consumo, tá? Então, um dos pilares que tem é a questão do trânsito, tá? Então, a questão do Vision Zero é visão zero, ou seja, é a visão que todo acidente é evitável, tá? E um dos pilares fundamentais dessa normativa, né, desse direcionamento que a visão zero dá, é que você reduzindo a velocidade das vias dos grandes centros, você impacta positivo todos os números que você tem que envolve acidente de trânsito. Por exemplo, existe uma curva muito legal, que até eu vou compartilhar com vocês aí no vídeo, Legal. que você tem uma relação direta sobre a probabilidade de óbito que você tem de uma pessoa atropelada com a velocidade que está sendo praticada. Mas é uma diferença muito pequena, de 40 a 70 km por hora, você sai mais ou menos de 20, 25, eu não estou vendo aqui, mas entre 20% de probabilidade de óbito da pessoa para 75%. Nossa. Questão de 20 km. O que é de 40 para 60 hoje que você está dirigindo? Nada. Sim. Só que qual que é o nosso problema? O problema é que a gente está enraizado numa cultura que os grandes centros você tem que ter carro, pô. Então, a gente está aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, saindo da Barra da Tijuca, e você quiser ir para Tijuca, existe um problema de logístico absurdo. Só que se você for olhar no mapa, está a menos de 10 quilômetros, pô. Então, o que você faz? Você não tem um transporte de massa que você consiga rasgar a cidade de ponta a ponta, né? Razoável, e você começa a ter soluções paliativas permanentes que gera uma cultura nossa que é um absurdo, por exemplo, você baixar a velocidade da Avenida da Praia, que é a Lúcio Costa, de 70 km por hora para 60. Não, mas aquela via ali tinha que ser 40. Na real, numa cultura de um país desenvolvido, aquela via ali tinha que ser de 40. Por quê? Você tem uma grande concentração populacional, você tem uma via reta ali, né, um fluxo enorme de veículos, e se quando você pega e sai de 70 vai para 40, você
aumenta em 50% de possibilidade de uma pessoa que for atropelada não morrer, pô. Entendi. O atropelamento que a gente teve do rapaz lá que casou, virou noivo, que teve sim. repercussão nacional, segundo os bombeiros que teve lá, que eu estou fazendo acompanhamento desse caso aí, ele foi o 32º atropelamento registrado naquela via nesse ano. Quanto que se estipula que aquele cara tava por hora? Existe um vídeo, né, na internet que estava cerca de 140 km antes, e os cálculos estimam entre 90, 95 km por hora até 105 km por hora. E outro que ficou bem... Então isso aí significa o quê? Que esse rapaz que foi atropelado Aham, foi levado a zero a possibilidade dele de sobreviver. entendi. No caso do Kaique Brito, que ele sobreviveu, a velocidade era 70 km por hora? Também mais ou menos? é a mesma via. É a mesma via. É a mesma tá. via que o Kaique foi atropelado. Só que o outro motorista, ele estava respeitando a velocidade da via. Entendi. Só que se ele não estivesse respeitando a velocidade da via, ele ia responder criminalmente pelo atropelamento. Entendi. E do jeito que ele tá, não tá respondendo Não, não normalmente. respondeu nada, porque ele estava dentro, ele estava seguindo todo o regramento Tá. do trânsito ali. Enfim, E então aí o aquilo aí já pedestre foi resolvido. passa a ter facilitado isso. no caso. Então, eu volto a dizer que o pedestre também ele faz parte do trânsito. Aham. Existe todo o regramento dentro do CTB, né, que é o Código Nacional de Trânsito, que é novo. O Código de Trânsito é da década de 90, gente. É. Antes da década de 90 não tinha regramento. Então é importante lembrar que é novo. A nossa cultura aqui, a gente nasceu praticamente antes, a gente nasceu antes do que é o Que foi o CTB. marco, né? Obrigatório usar É o cinto. marco. É. Você tem vídeos antigos que falam que é absurdo usar cinto de segurança. O airbag é de 2014. E, e aí, pra gente matar, o cara que morre debaixo da passarela, ele é 100% errado? Ou Cara, é bota muito caso, forte falar isso? caso concreto, tem que ver o caso concreto, entendeu? Só Sim. que existe uma prerrogativa do uso do pedestre pela faixa de pedestre, pela passarela, que cada caso tem que ser analisado ali. Tá. Só que De acordo com o contexto. existe minimamente um fato contribuinte Sim. pelo pedestre. Sim. Né? Então tem que analisar todo o ambiente para entender o que aconteceu. Né? É importante a gente não generalizar, por quê? Porque isso acaba criando um conhecimento de massa equivocado, Uhum. entendeu? Entendi. Então aí acaba desdobrando, por exemplo, que o cara tá embaixo da passarela, eu posso acelerar aqui, vou passar por cima passar por dele. cima Pegar um dele, inimigo entendeu? meu, vou deixar ele debaixo da passarela e vou passar 60 por cima km dele. por hora aqui e vou passar 200. Sim, Não entendi. funciona assim. E aí, Igão? Como você tomou o meu tempo na minha pergunta, o nosso diretor aqui já me alertou que a gente Sim. concluiu o nosso tempo. Queria te agradecer demais, cara, por ter vindo. Acho que vamos ter que chamar você de volta aqui, porque ficou muita pergunta Com no ar. certeza. Queria saber como é que faz para te encontrar nas redes, como é que faz contato com o perito. E o que você pode fazer? O que você pode prestar? O cara vai te procurar pra quê? É bom você falar lá na câmera porque o pessoal vai te procurar e o assunto não acaba nunca. Então, a gente tem um site que é o peritoemtrânsito.com.br e nas redes Pode sociais. falar direto aqui na E nas tua redes câmera. sociais é o Perito em Trânsito. Então a gente está no TikTok, a gente está no Instagram, está no Facebook. Então é só Perito em Trânsito mesmo, normal, sem nada de underline, nada disso. É Perito em Trânsito. E o site peritoemtrânsito.com.br. Então os contatos todos nossos lá. A gente trabalha com reclassificação de monta, que a gente está falando de a gente reavaliar a avaria do carro. A gente faz toda a análise de dinâmica de acidente de trânsito. Então a gente ajuda muitos advogados, né, do Brasil todo. A gente tem laboratório de lubrificante com a gente tem laboratório de motores para a gente verificar como é que foi, o que aconteceu, deu origem a problemas, às vezes de manutenção, às vezes até de veículo que foi comprado. Enfim, a gente tem uma gama de serviços legais lá e convido vocês a seguir a gente também nas redes sociais, para entender o nosso trabalho e levar o esclarecimento, né? A gente tenta fazer sempre esse feedback das pessoas que está acontecendo lá dentro do tribunal para que a pessoa não tenha um problema na origem, né? Sim. Entender de fugir desse problema que, via de regra, é oneroso, envolve custo judicial, custo com advogados, custo de sucumbência, que é uma multa que você acaba, vamos assim dizer, tomando em função do valor do bem que você está discutindo. Então, tem uma série de questões que são evitáveis e a gente, nas nossas redes sociais, a gente tenta ensinar, né, as pessoas a evitar isso daí de certa forma. Isso aí, legal, galera. Vá lá no Instagram, pela Perito em Trânsito, é muito legal. Para você, às vezes, que está aí durante um processo e está em dúvida, você tem certeza que você está certo, mas
tudo mostra que você está errado, ali no perito em trânsito você vai conseguir fazer o serviço e vai conseguir saber ao certo se você tem possibilidade, se você tem que pagar ou se você tem para receber. É bem interessante a gente falar. Igão, muito obrigado mais essa. Lembrando que esse episódio é patrocinado pela Decra Laudo Cautelares e pela Shelter, nossa parceira em blindagem. Queria agradecer para você que assistiu até aqui. Se você acha que esse episódio pode contribuir com alguém, ajude a gente a espalhar o piloto automático que está sendo gravado aqui na Barra da Tijuca no Seu Pod. Isso aí, @seupod é aqui. Isso aí. Valeu. Valeu.